Eu gostaria então, nesse momento, de falar sobre isso. 4 segredos para cuidar bem de vidas. 4 segredos para cuidar bem de vidas. E eu estou extraindo esses 4 segredos da oração sacerdotal de Jesus em João capítulo 17. Agora, realmente, eu tenho, num estudo mais ampliado desse texto, dessa oração sacerdotal de Jesus, 12 princípios para cuidar bem de vidas. Eu só estou extraindo 4 por causa do tempo, para a gente aprofundar nesses 4, tá? Então, deixa eu só falar uma coisa. Se você ainda não está cuidando de alguém, ainda não está discipulando ou pastoreando, eu creio que não é por acaso que você está aqui. Deus te escalou para isso. Você vai ser usado por Deus. Você vai cuidar cada vez melhor de vidas para a glória de Jesus. Aleluia. Então, o primeiro segredo é esse aqui. Entenda que você está cuidando das ovelhas do Senhor, confiadas aos seus cuidados. É muito sério. É muito sério. Veja o texto aqui em João capítulo 17, versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Meu Deus, isso é tão sério. A palavra de Deus está falando que Deus pegou as ovelhas dele e está confiando em você para cuidar bem das ovelhas dele. É muito grave isso. Porque se você não cuidar bem, eu falo com muito carinho, você vai ter que prestar conta. Nenhum lugar a Bíblia força a gente para cuidar de vidas. Ninguém é forçado de ser líder de célula, de ser pastor. É um privilégio, é uma honra muito grande, mas é uma responsabilidade. Meu Deus, Ele está falando, eu estou confiando você para cuidar bem das minhas ovelhas. Você vai ter que prestar conta de como você está cuidando dessas ovelhas. Me dá um temor de Deus muito grande. Me dá um temor de Deus muito grande, porque eu estou confiando das ovelhas. Eu estava bebendo a água do Luciano aí, mas fiquei só mais ungido, aleluia. Então, meu Deus, é muito sério. Eu poder cuidar das ovelhas de Jesus, eu cuidar, Ele confiou elas nas minhas mãos. Meu Deus, é muito sério. O próprio Jesus, que era perfeito, nascido de uma virgem, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Ele levou a sério isso, porque essa oração sacerdotal é justamente o que Jesus está fazendo. Ele está fazendo uma prestação de contas de como Ele cuidou das ovelhas que Deus confiou nas mãos dele. E Ele está dizendo para Deus como que Ele cuidou. É uma oração de prestação de contas. Olha o que a Bíblia fala em Ezequiel, da seriedade disso. Eu fico impressionado, olha o que ele diz. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos de lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Quer dizer, um pastor tóxico, além de não cuidar nem um pouco, além de não pastorear, ainda é abusivo na sua autoridade. Ele é um pastor tóxico, com elas com rigor e dureza. Assim se espalharam, por não haver pastor.
E olha, ele diz no versículo 9 e 10: portanto, pastores, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmas. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. Meu Deus, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que, olha, esses pastores, esses líderes de célula, esses líderes de ministério que não estão cuidando bem, que só estão querendo aproveitar das ovelhas, que não estão zelando por elas e ainda usam de rigor e dureza e dominam sobre elas, ele vai tirar as ovelhas das mãos desses pastores. A Bíblia fala: quem tem, mais lhe será dado; quem não tem, até o que ele tem lhe será tirado. Você tem cuidado, você tem amor, você tem zelo, Deus vai confiar mais e mais ovelhas. Mas se você não tem, até os que você tem, se você não está cuidando bem, até aquelas ovelhas que você tem, você vai perder. Agora, eu só quero ressaltar mais uma coisa aqui nesse versículo, muito interessante. Vamos mostrar de novo. João 17:6. Veja bem: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiaste. Diga: ele confia em mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, escuta bem, olha que profundidade. Existe um outro lado da moeda aqui. Se você hoje está cuidando de ovelhas, e praticamente todo mundo levantou a mão aqui, então praticamente todo mundo está cuidando de alguma ovelha de Jesus, isso é fenomenal. Não foi uma coincidência que isso aconteceu, não foi por acaso. Se Deus permitiu que hoje você fosse líder de célula, pastor, discipulador, auxiliar de célula, auxiliar de algum ministério, é porque Deus acredita que você vai dar conta, porque Ele jamais deixaria você cuidar das ovelhas dele, se Ele também não estivesse pronto para te suprir com poder sobrenatural e a sabedoria e a graça para poder fazer um bom trabalho. Vocês estão entendendo? Então diga assim: ele confia em mim, ele acredita que eu dou conta, e diga: eu vou dar conta de cuidar bem dessas ovelhas. Amém? Então esse é o primeiro princípio. Vamos agora no segundo, tá? Segundo segredo para cuidar bem de vidas. João 17:7. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Agora, pensa aqui comigo. Por que Jesus orou isso para o Pai? Pai, olha, prova que eu cuidei tão bem das suas ovelhas, que eu fui tão bom pastor, tão bom líder delas, é que agora elas reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Elas sabem que não veio de mim mesmo, mas tudo que eu tenho não veio de mim mesmo, veio do Senhor. Por que isso era tão extremamente importante? Escuta bem, por que isso era tão importante as ovelhas saberem? Você sabe que isso é um dos maiores segredos para você ser um bom líder? Você sabia que isso é um dos maiores segredos para você ser um bom pastor, um bom líder de célula? É as suas ovelhas saberem, elas terem uma plena consciência de que tudo que você tem não veio de você mesmo, mas veio da sua intimidade com o Pai. Veio da sua intimidade. Por isso que Jesus toda hora falava para os discípulos: não, eu não faço nada de mim mesmo, eu só faço aquilo que eu vejo o Pai fazer. Está lá em João capítulo 5, ele fala: eu não faço nada de mim mesmo. João 5,19, eu só faço o que eu vejo o Pai fazer. Lá em João 12, 49 a 50, ele diz assim: eu não falo nada de mim mesmo, eu só falo o que eu ouço o Pai dizer. Tudo que eu faço não é de mim mesmo, é por causa da minha intimidade com Deus. Por que isso é tão importante? Sabe por quê? Porque senão as suas ovelhas veem porque pela graça de Deus, todos nós vamos continuar cada vez mais pondo em prática essa mensagem tão poderosa que o pastor Luciano Subirá acabou de pregar.
qual é essa mensagem? De sermos exemplos, de podermos realmente dizer para as nossas ovelhas: imita a mim como eu imito a Cristo. Mas quando elas começam a olhar para você e ver que você é tão homem de Deus, tão mulher de Deus, mas se elas acharem que é por causa de você, elas pensam: então nunca vou poder ser. E assim igual ele. Eu já vi homens de Deus que passam essa impressão para suas ovelhas. Não, é porque eu sou diferente. Jesus apareceu para mim pessoalmente. Ele falou que eu sou separado, então eu sou diferente. Eu sei que a maioria de vocês nunca vai poder ser igual eu sou, porque eu sou, sabe? Glória a mim, toda honra seja a mim. Eles não falam isso, mas eles passam essa impressão: você nunca vai poder ser igual a mim, porque eu sou uma pessoa diferente, diferenciada. Aí todo mundo fala assim: então nunca vou poder crescer espiritualmente, porque eu não tenho todos os dons que ele tem, eu não vi visões que ele viu. Você está entendendo? Mas o que Jesus falava para os seus discípulos? Não! Tudo o que eu faço, vocês podem fazer, e até obras maiores, se vocês crerem nele. Se vocês tiverem a mesma intimidade com o Pai que eu tenho, vocês vão poder fazer tudo o que eu faço. Imagina, porque os discípulos, você sabia que a cultura do discipulado já existia muito antes de Jesus. Os hebreus usavam a cultura do discipulado. No hebraico, discípulos é talmidim. Um discípulo é talmide. Mas o princípio de um rabino ter seus talmidim era um princípio muito conhecido. Agora, escuta bem, não era qualquer um que podia ser um dos talmidim de um rabino famoso. Ele era escolhido a dedo. Por quê? Porque todos os talmidim só eram escolhidos por um rabino para serem os seus discípulos se o rabino tivesse certeza que aquele talmide ia se tornar igualzinho a ele. Então, ao ser escolhido para serem um dos talmidim de Jesus, os discípulos já pensaram: então nós vamos poder ser igual a ele. Mas na medida que foram convivendo com ele, eu acho que a tentação foi começar a ficar desanimado. Por quê? Eu imagino eles conversando entre eles, Pedro, Tiago e João. Cara, a gente nunca vai poder ser igual a ele. Eu sei que todos os talmidim se tornam igual ao rabino, mas nosso caso é diferente, que nosso rabino é muito acima da média. Aliás, ele não é nem... Ele é acima da cima, porque o nosso rabino, ele é Deus, cara. Eu estava falando, eu posso imaginar o Pedro, o Tiago e o João conversando. Eu estava falando com a Maria o outro dia, e ela falou que ela era virgem quando ele nasceu. Ele é o próprio, literal, Filho de Deus. Cara, nós nunca vamos poder ser igual a ele. Ele ressuscita os mortos, ele transforma água em vinho, ele anda em cima da água. Nós nunca vamos poder ser igual a ele. Ele é perfeito. Como que nós vamos poder ser igual a ele? Ele é perfeito. Olha, Maria falou, sabe como toda criança, ela tem aquela natureza ruim, né? Toda criança tem uma criancinha que está lá brincando com um carrinho, outra criança vem: deixa eu brincar. Não, o carrinho é meu, não pode brincar, meu carrinho. Toda criança, você não tem que ensinar uma criança, né, essas malignidades. Mas a Maria, Pedro falando para o Tiago, mas a Maria disse que Jesus não era assim. Jesus, desde pequeno, era perfeito, cara. Jesus estava lá brincando com o camelo dele. Aí outra criança chegava e falava assim: deixa eu brincar. Claro, pode até ficar, é para você, é presente. Quebrou a perna, deixa eu curar. Já viajei um pouco. Jesus não tinha defeito, ele era perfeito. Aí os discípulos:
como nós vamos poder ser igual a Sabino? Aí Jesus falava assim: eu vou abrir a cabeça de vocês. Vocês podem sim, se vocês tiverem a mesma intimidade com o Pai. Porque tudo isso que vocês estão vendo eu fazer, não é por causa de mim, é por causa dele, é por causa da minha intimidade com ele. Se vocês tiverem a mesma intimidade que eu tenho com ele, vocês vão poder fazer tudo o que eu faço. Por isso, esse é o segundo segredo para cuidar bem de vidas. Ajude cada liderado a praticar o segredo principal: intimidade com Deus. Sabe o que você quer fazer? Isso que Jesus trabalhava, ele falava com os discípulos: se vocês tiverem a mesma intimidade com o Pai que eu tenho, vocês vão poder fazer tudo o que eu tenho, tudo o que eu faço. Vocês vão poder ser usados igual eu sou usado. Você já notou uma coisa interessante? Nunca ninguém pregou tão bem quanto Jesus. A Bíblia mostra que ele dominava as multidões. Nunca ninguém ensinou tão bem quanto Jesus. Nunca ninguém curou tão poderosamente quanto Jesus. Mas você não vê os discípulos falando: Jesus nos ensina a curar, Jesus nos ensina a pregar, Jesus nos ensina a ensinar. O que eles pediram? Jesus nos ensina o quê? A orar, porque Jesus, de tanto trabalhar com eles, se vocês tiverem a mesma intimidade com o Pai que eu tenho, se vocês souberem orar como eu oro, se vocês tiverem essa comunhão íntima com o Pai, então vocês vão poder pregar como eu prego, vocês vão poder curar como eu curo, vocês vão poder ensinar como eu ensino, vocês vão poder ter sucesso em todas as áreas como eu tenho. Então eles falaram: já que esse é o segredo, Jesus, então nos ensina a orar. Nos ensina a orar. Por isso, deixa eu falar uma coisa: com as suas ovelhas, o principal, trabalha com elas sobre isso aí, a intimidade com Deus. Como está o seu relacionamento com Deus? Como está seu TSD, seu tempo a sós com Deus? Como está o culto doméstico quando você trabalha com casais? Como está o culto doméstico com a família? Quando você está falando com seus filhos, viu, pais? Como está seu tempo com Deus, meu filho? Você se relaciona com o Papai do céu? Eu lembro quantas vezes no nosso culto doméstico, meus filhos pequenos ainda, e aí depois adolescentes, depois jovens, mas todas as vezes, em vez em quando eu voltava para esse tema: como que vocês estão se relacionando com Deus? Como que vocês ouvem a voz de Deus? Quando vocês leem a Bíblia, o que vocês estão lendo? Como que Deus está falando com vocês? Vocês têm um relacionamento com Deus? Vocês têm intimidade com Deus? Vocês têm comunhão com o Espírito Santo? Isso é tão importante. Por isso que eu acredito tanto na adoração, na presença manifesta de Deus, na intimidade com Deus. Então, por favor, diga essas palavras, diga: pela graça de Deus, eu vou cuidar bem das ovelhas de Jesus. Eu vou ajudar cada uma delas, praticar o segredo principal, que é intimidade com Deus. Agora, veja esse versículo aqui: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Eu fico impressionado porque Jesus disse assim claramente, ele falou assim: olha, eu não perdi nenhum. Aí ele falou, exceto o Judas Iscariote, mas isso é só para poder cumprir com a profecia. Era como se ele estivesse falando: eu só perdi esse por causa da profecia. Mas sendo que não tem nenhuma profecia que você vai ter Judas Iscariote, vamos só pegar a primeira parte do versículo. Amém? Diga assim: pela graça de Deus, eu vou guardar as minhas ovelhas, no nome de Jesus. Eu vou protegê-las, em nenhuma delas vai se perder. Você toma posse disso? Amém, amém.
Por isso, esse terceiro segredo, esse aqui, olha: amor, fé e perseverança no cuidado de todos, inclusive dos afastados. Ao estar em São Paulo, mais do que nunca, eu comecei a ver um fenômeno. O Brasil tem milhões e milhões de ovelhas perdidas da casa de Israel. Pessoas, muitas já desviadas por completo, outras que não estão congregando em lugar nenhum por causa dos escândalos, outras machucadas, outras que ainda estão seguindo Jesus, mas já estão começando a desviar. O que você faz com essas pessoas? Eu lembro de um casal que esse homem me pediu, ele pediu para falar comigo lá em São Paulo. Ele não estava desviado, mas não estava achando uma igreja para congregar, porque ele estava tão decepcionado. Eu poderia falar o nome dele aqui, eu sei que ele não importaria eu falar, mas porque eu não pedi permissão, eu não vou falar. Ele já era até um pastor, ele e a esposa, e eles, isso aqui é muito forte, eles estavam congregando numa igreja, eles eram líderes naquela igreja, eles davam a vida para Jesus e para cuidar de vidas. Ele ainda não era pastor naquela igreja, mas ele já estava sendo muito usado por Deus. A esposa dele, por ela ser mais assim extrovertida e mais dinâmica, ela era muito usada também, mas ele também muito apaixonado e muito usado, e um cara muito sábio, muito profundo. Mas um dos líderes sobre eles, um dos bispos, ou seja o que for, daquela grande denominação, chegou a falar assim para a esposa: olha, você tem muito mais pique do que seu marido, você é muito espiritual, esse casamento eu acho que não vai durar, porque você vai muito longe, ele é muito devagar, então mais cedo ou mais tarde você vai ter que deixá-lo. Agora, com um líder espiritual desse, você não precisa do diabo, né? Agora, o que acontece? Essa é uma denominação muito conhecida lá em São Paulo. E eles ficaram tão desanimados com esse tipo de liderança antibíblica, que eles finalmente foram para uma outra igreja. Lá nessa outra igreja, talvez foi lá que eles, não sei se foi lá que eles foram consagrados o pastor, ou se foi na terceira. Mas lá nessa outra igreja, tudo bem, vamos trabalhar agora para Jesus. Mas eles começaram a ver muita superficialidade na liderança. E um dia depois do culto, eles estão conversando lá fora na frente da igreja, e os dois pastores principais daquela igreja local, onde eles também foram escalados para ajudar e trabalhar, os dois pastores principais começaram a discutir na frente da igreja, e aí começaram a dar murro um no outro. Eles falaram: não é possível. O quê? Eles falaram: o que é isso? Então, finalmente, eles encontraram um irmão tão precioso, que estava começando uma igreja. Esse pastor, ele era um cara muito profundo, aparentemente era um grande adorador, e estava começando essa igreja. O cara era um líder, realmente muito bom líder de louvor, já tinha trabalhado como pastor de jovens, pastor de louvor, numa outra igreja bem grande, e agora estava começando sua própria igreja, fluía no profético, e aí sim eles se tornaram os copastores principais desse cara. Agora começaram a dar vida, os filhos começaram a se envolver na igreja, eles tão felizes, quando foram descobrir que esse pastor principal, né, do qual eles eram os pastores também, braço direito dessa nova igreja, que já estavam lá há vários anos, aí foram descobrir que ele tinha toda uma vida paralela, com outras mulheres, toda vez que ele viaja, não, vou viajar para pregar a tal lugar, era para ir com as outras mulheres em outras cidades. Meu Deus. E ele me contando essa história, eu tive tanta compaixão dele. Sabe por quê? Essa história, esse tipo de história tem se repetido vez após vez.
E eu vou te falar uma coisa: quantas pessoas estão aí precisando de um evangelho sério? É igual a palavra de Deus falou, Jesus falou, Deus falou lá em Ezequiel, eu já li o texto, Ele vai tirar as ovelhas desses pastores, e essas ovelhas vão ser bem cuidadas por alguém, e eu declaro, você vai ser esse alguém que vai cuidar bem delas, você vai cuidar bem delas. Você tinha que ver esse casal hoje, voando no poder de Deus, lá na Paz Church de São Paulo, liderando o Life Groups, sendo grandemente usados por Deus, sendo tão poderosos. Me alegra tanto, eu amo tanto esse casal, são tão preciosos, tão preciosos. Eu lembro de um outro caso, que a esposa chegou desesperada no nosso Life Group. Por quê? Porque o casamento estava em frangalhos, e ela desesperada para ver Deus restaurar aquele casamento. E eles eram pessoas assim muito chiques, né? Muito de alto nível, ele engenheiro, toda aquela coisa, e ela desesperada, casal jovem, tão legal, mas ele não queria saber de nada. Sabe quem ele era antes? Ele era pastor um dos pastores numa grande igreja. Ele havia visto, ele trabalhava na área financeira daquela igreja, ele via tanta coisa errada, e ele começou a se desanimar e caiu em pecado, e mesmo sendo um dos pastores, ele estava tendo problemas de adultério, e finalmente abandonou tudo, e desviou mesmo, e agora ia abandonar a família. E a esposa veio desesperada, porque ela já tinha ido para outra igreja bem conhecida, e os pastores de casais daquela outra igreja falaram: não adianta, ele não quer nada, é melhor você divorciar. Mas ela não queria divorciar, ela queria salvar o casamento, porque eles tinham uma filha, eles têm uma filha adolescente, ela era pré-adolescente na época, e eles queriam tanto aquele casamento, ela queria o casamento restaurado. Então, ele foi cercado com amor, mas ele não queria nada, e ele a deixou, e foi realmente viver outro lugar, e nem viveu, abandonou ela e a filha. Aí, o que acontece? Diga: amor, fé e perseverança. Eu comecei, pela graça de Deus, e é isso que todos nós lá temos feito, e eu sei que muitos de vocês também estão fazendo isso, mostrar muito amor para Ele. Muito amor, muito amor. Eu te amo, eu creio que Deus tem um grande plano para a sua vida, você ainda vai ser um homem de Deus. Ele falou: eu não quero nada com ela, eu não aguento mais viver com ela. E ele estava decidido viver com outra e viver a vida do mundo mesmo. Ele não, mas eu fiquei, porque eu peguei o número dele, eu consegui pegar o número, e eu comecei a comunicar. Eu falei: eu sei que você talvez não quer ouvir isso, mas eu vejo você junto com a sua esposa, com sua filha, esse casamento restaurado. Gente, passou não sei quantos e quantos meses, e eu mandando recado, porque ela congregava no meu Life Group. Então, eu como líder do Life Group tinha essa responsabilidade de ficar em muito amor e muita fé, e eu ficava declarando palavra de fé para ele. E a Andréia lembra, né, amor, como as pessoas falavam: não tem mais jeito, né? Até melhor ela talvez divorciar mesmo, casar com o outro, porque ela tem esse direito, biblicamente falando, ele está traindo ela direto. Mas eu pensei, claro, ela tem esse direito. E ela perguntou para mim: o que eu devo fazer? Eu falei: olha, você tem esse direito, mas eu ainda estou crendo que Deus vai fazer obra na vida dele. E se você perseverar em fé e perseverança também, queridos, a história é cumprida. Mas um dia a ficha caiu. Ele arrependeu tão profundamente.
Mas foi muita perseverança, muita perseverança. Depois, quando ele quis voltar, ela já estava tão ferida, que ela deixou ele morar na casa lá, com ela e a filha. Mas ela, muito ferida, eu falei, assim que é, cara. Agora que você está arrependido, quer viver para Jesus, você tem que reconquistar. Mas ele foi reconquistando, para encurtar a história. Não só reconquistou por completo, depois de muito tempo, mas hoje são 2 pombinhos, a família tão transformada, estão liderando o Life Group, estão cuidando de tantas pessoas. Eu fiquei sabendo que no Life Group dele deu 50 pessoas no outro dia. Tantos casais estão sendo ajudados por eles. Mas porque diga fé, diga amor, diga perseverança. Tem que ficar aplicando fé, tem que ficar crendo. Sabe quantas pessoas não ficam acreditando, não ficam crendo, não ficam tomando posse, não ficam declarando. Isso é tão importante, tão importante. Deixa eu ainda falar uma outra coisa aqui. Alguns de vocês já ouviram essa história, mas tem muita gente nova, então alguns não ouviram também. Eu sei que vocês que já ouviram não vão importar ouvir de novo. Eu nunca vou esquecer que vários dos nossos pastores hoje de Paz Church, em vários lugares, são pessoas cristãos que estavam desviados ou semidesviados, né? O próprio pastor Sandro, né? O pastor Sandro, aleluia, está bem aqui, está chegando bem. O pastor Sandro realmente estava, né? Era um famoso crente, né? Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo, né, pastor Sandro? E o pastor Sandro, Deus me falou, ele vai ser um grande pastor. E ele era um cara que estava realmente semi-desviado. Mas Deus falou, ele... Mas não é verdade? Deus falou, ele vai ser um grande pastor. E eu lembro que eu falei para o meu irmão, pastor Lucas, porque eu ia viajar para os Estados Unidos. Falei, Lucas, fica cuidando do Sandro, por favor, pelo amor de Deus. E o Lucas ficava reunindo com você constantemente. E eu falava para a Andréia, bem, uma vez eu tive que até esconder o Sandro na minha casa, né? Porque alguém queria matá-lo, é uma história comprida. Aí... Hoje podemos rir, né, Sandro? Na época não foi brincadeira. Irmãos, diga amor, diga fé, diga perseverança. E olha aqui, na minha opinião, um dos grandes pastores do Brasil e do mundo, para a glória de Jesus. Te amo. Você é um filho que eu amo muito. Pastor Gildo, que hoje é o pastor da Paz Church, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O pastor Gildo, ele não era só um semi-desviado. Ele era um desviado profissional mesmo, né? Porque ele tinha desviado tantas vezes, né? Mas finalmente uma vez, depois de desviar muitas vezes, ele falou, pastor, agora é para valer. Agora é para valer. Na época, hoje nós preparamos a pessoa para o batismo através do discipulado 1 a 1, aquele livrinho, né, acompanhamento inicial. Mas naquela época tinha uma classe de batismo, bem cumprido, que o meu irmão, o pastor Lucas, que dava. E o Gildo fez toda a classe e foi batizado. Yes! Passou-se, eu acho que 2 semanas. Aí chegou a conversa lá. Eu ainda era pastor solteiro. Até hoje eu vivo no meio dos jovens, né? Claro, por ser tão jovem. Então, aí eu estava lá no meio dos jovens. E os jovens conversando. Cara, o Gildo foi visto bebendo, enchendo a cara com umas prostitutas lá. E eles falando mal dele. E falando mal, metendo pau.
e falando, ele não quer nada, o cara não é sério com Deus, ele não quer nada com Deus não, ele não quer nada, o cara não quer nada. E sabe, irmãos, só abrir um parênteses aqui, sabe por quê? Sabe por quê que eu nunca falo desse jeito sobre ninguém? Sabe por quê que eu nunca falo sobre isso, sobre ninguém? Não é porque eu sou espiritual não, é porque eu lembro de mim. Eu lembro tanto que eu era fraco e não conseguia vencer os pecados. E eu era fraco, e eu não, talvez muita gente falava, o Eibe não quer nada com Deus, senão ele não estaria pecando. Mas só Deus sabe, é porque era fraco, eu ficava chorando. Você não sabe como a pessoa às vezes está chorando em casa, pedindo perdão a Deus. Para de julgar e ser hipócrita. Aí eu falei para os jovens, eu tomei uma autoridade na hora, apesar, né, de ser jovem e solteiro, mas na hora uma autoridade veio sobre mim. Eu falei, não falem assim sobre o Gildo, vocês não sabem qual o coração dele. E tem mais, vocês têm que declarar a palavra de fé sobre ele. Vocês têm que declarar Filipenses capítulo 1, versículo 6, que aquele que começou uma boa obra nele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Declare isso, confesse isso. E eu falei, tem mais. Não sei se eu falei essa última parte, de lá para cá que eu tenho aprendido ainda mais coisas. Falei, hoje eu falaria assim, o diabo quer que vocês ficam falando mal, para um dia essa fofoca chegar nos ouvidos dele, e aí quando ele quer voltar, ele fala, para aquela igreja eu não volto, que não me aceitam, me rejeitam, falam mal de mim lá. Eu falei, então, não fale, só fale palavra de fé sobre eles. Eu dei um sermão, e eles foram bem humildes, apesar de eu ser mais ou menos da mesma idade do que eles foram bem humildes, eles falaram, tá bem, pastor, o senhor tem toda a razão, nós vamos só falar a palavra de fé sobre o Gildo. Aí eu saí de lá pensando, yes, dei uma boa lição, né? Deus me usou poderosamente. Aí o Espírito Santo falou assim, muito bem, meu filho, e agora você? E eu falei, sim, eu. Ele falou, e você vai fazer a sua parte? Eu falei, como assim a minha parte? Ele falou, a Bíblia diz, minha palavra diz, que o bom pastor deixa as 99 e vai atrás daquela uma ovelha. Eu falei, Senhor, você tem que entender o caso. O Gildo é problemático. O Gildo é um desviado profissional. E eu falei, Senhor, eu tenho tantas pessoas que eu tenho que cuidar, o Gildo não quer nada. Olha, eu já falando besteira também para Deus. Aí Deus falou assim para mim, olha só o que ele disse, você quer que eu confie um dia muitas ovelhas nas suas mãos? Eu falei, sim, Senhor, eu quero muito. Ele falou assim, então, o que diz minha palavra? Quem é fiel no pouco, eu farei fiel sobre o muito. Se você cuidar dessas poucas ovelhas, porque a nossa igreja ainda era bem pequenininha, se você cuidar bem dessas poucas, inclusive dos problemáticos, eu vou confiar muitas ovelhas nas suas mãos. Eu falei, tá bem, eu vou atrás dele então. Aí eu fiquei sabendo qual era o endereço dele. Eu cheguei lá, ele morava numa casa, ele era eu acho que eram 15 irmãos, uma casa bem simples. Naquela época na Amazônia, as casas bem simples eram de madeira coberta de palha, às vezes dessa altura assim, às vezes eu tinha que até agachar para entrar. E quando eu cheguei lá na frente, a gente nunca bate na porta, porque sempre tem cachorros que podem te morder, então você fica longe, você bate palma assim. Aí a mãe dele veio e falou, olha, nenhum da família dele era cristão, só o Gildo, e ele estava desviado. Aí a mãe dele veio e falou assim, sim, eu falei,
essa é a casa do Gildo? Ela disse sim. Eu falei, eu poderia falar com ele, por favor? Diga que eu pastorei. Ela demorou. Quando ela saiu de novo, ela falou, ela estava com vergonha, né? Ela falou assim, ele não quer falar com você. Aí, olha o que o diabo jogou. Isso tudo foi em fração de segundos. O diabo jogou assim, está vendo? Além de desviar, dar péssimo testemunho para Deus e para a igreja, ele ainda nem quer falar com você. Nem quer falar com você. Olha como ele é. Olha a gratidão dele. Aí, o diabo falou isso, né, para mim. E aí, eu falei para Deus, falei, bem, Senhor, fui tudo fração de segundo aqui na minha mente. Eu fui fiel, né, no pouco. É ele que não quis. Aí Deus falou, tudo isso foi numa fração de segundos. Deus falou bem rápido assim comigo, falou assim, não, para você ser fiel no pouco, você tem que insistir um pouco mais. E eu falei, como que eu vou insistir? Eu olhei para a mãe dele e falei assim, mas será que eu poderia falar com ele assim mesmo? Aí ela olhou para mim com um olhar de cumplicidade, ela falou, tudo bem, entra. Aí eu fui ver, por que ele não queria falar? Olha como o diabo tinha me enganado. Ele não queria falar comigo, porque estava com muita vergonha. Aí eu amei, falei palavra de fé, falei, eu vejo você um grande pastor, um homem de Deus. Ele falou, tá, eu vou voltar. Mas nem ele estava acreditando mais em si mesmo. Mas um outro dia eu estava indo para a igreja com um amigo segurando o violão, e meu amigo falou, olha quem vem ali. Era à noite, e ele estava indo com várias prostitutas lá para a praia, andando muito doido assim, com as prostitutas debaixo do braço dele. E eu falei, cara, é o Gildo mesmo, segura meu violão. Eu adiantei meu passo, falei, paz do Senhor, irmão Gildo. E aí eu abracei ele, e ele ficou com tanta vergonha, ele me segurou para trás, as prostitutas ficaram andando, ele falou, tá, eu vou voltar. Aí o Espírito Santo tomou conta de mim, e ele disse que até hoje, essas palavras que eu falei naquele momento, ele falou que até hoje elas ficam ressoando dentro dele. Eu falei, Gildo, olha aqui para mim, você é um homem de Deus, eu já vejo você um grande homem de Deus, e nada vai fazer com que você seja derrotado. Ele olhou para mim e falou, eu vou voltar, esse final de semana eu já estou indo para a igreja. E ele foi. Ele disse que ele teve revelação pela primeira vez no novo nascimento, nunca mais desviou. Aleluia. Se tornou, em Santarém naquela época, ele se tornou o maior multiplicador de células, centenas e centenas de células, não foi, pastor Sandro? Para a glória de Jesus. Hoje é pastor da Paz Church Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Dê para Jesus uma forte salva de palmas. Diga assim, amor, fé e perseverança no cuidado de todos, inclusive dos afastados. Amém? Agora, o quarto princípio, olha, João 17,15. João 17,15. Não peço que tire-os do mundo, que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Escuta bem, a nossa tendência é espiritualizar demais as coisas e perder os verdadeiros sentidos mais completo da palavra. Porque quando eu vejo esse texto, depois eu fui pesquisar no grego para ter certeza, mas muitos anos atrás eu já vi esse texto e Deus já me mostrou isso. É para você aplicar fé para as suas ovelhas, meu filho, para elas serem protegidas de todo mal. Isso inclui acidente, doenças, problemas, pecado, vícios, todo mal. É para você aplicar fé para isso. Mas eu sei que tem pessoas que parecem tão espirituais. Não, nós não podemos.
aplicar fé para nossas ovelhas, nessa área de acidente, de doenças. Não podemos. Olha, isso aqui é só para livrá-los do mal, no sentido do pecado, só nesta área. Olha, deixa eu explicar uma coisa para você, meu querido fariseu. É o seguinte, preste bem atenção. Sobre perseguição, nós não temos nenhuma promessa na Bíblia que a gente pode aplicar fé para não ser perseguido. Então, os piedosos serão perseguidos. Pessoas vão falar mal de você. Pessoas, se o Brasil se tornar comunista, que não vai em nome de Jesus, mas você vai se tornasse, você seria perseguido, talvez jogado na prisão pela sua fé. País muçulmano, muitos nossos irmãos hoje estão sendo mortos pela sua fé, em países comunistas também. Mas escuta bem, sobre perseguição não tem promessa, mas tem muitas promessas na Bíblia que nós podemos sim tomar posse, contra acidentes, doenças, enfermidades. Aquelas promessas não estão lá só para encher linguiça, para encher as páginas da Bíblia. Então está cheio, está lotado de promessas na palavra de Deus. Olha esse versículo de novo, põe aí. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Essa palavra mal no grego é a palavra poneros. Poneros, ela significa maligno, por isso que algumas traduções até traduzem isso, guardem elas do maligno, mas não é só maligno, essa palavra é muito mais profunda. Ela significa aborrecimentos, fadigas, perigos, acidentes, pecados, coisas que causam dores e problemas e doenças. E Jesus está dizendo: eu não peço que o Senhor tire-os do mundo, mas eu peço que enquanto eles estão aqui no mundo, que o Senhor os guarde do mal. Gente, nós devemos viver vidas no sobrenatural, aplicando fé. Eu não estou dizendo aqui que você nunca vai ficar doente ou nunca vai sofrer um acidente, apesar que eu creio que a Bíblia tem promessas e nós devemos aplicar fé para isso. Deixa eu te falar uma coisa, esse quarto segredo para cuidar bem de ovelhas, de vidas, veja lá, vamos colocar na tela: fé viva na palavra de Deus pela proteção das suas ovelhas. Diga: fé viva na palavra de Deus pela proteção das suas ovelhas. Eu estou te contando segredos para cuidar bem das ovelhas. Eu aprendi isso anos atrás, quando eu ainda tinha poucas ovelhas lá em Santarém, e eu orando horas e horas por elas. E eu orava: Senhor, não tire-os do mundo, mas guarde-os do mal. Porque às vezes a gente, se uma ovelha bem problemática, quase que a gente quer pedir: tire-os do mundo, né? Transfira-os para o céu. Mas não, Pai, não tire-os do mundo, mas guarde-os de todo o mal. Guarde-os do mal. Olha, irmãos, Deus é minha testemunha. Um filho de qualquer uma das nossas ovelhas, um bebê ficava doente, eu entrava em crise, eu começava a orar e jejuar. Estou dizendo que nenhum nunca morreu? Não, mas eu lutei em fé, eu lutei em oração. Eu lutei em oração e eu entrava em crise. Se um tivesse acidente, eu entrava em crise. Eu falava: Senhor, eu vou orar mais pelas minhas ovelhas, para elas serem protegidas de todo o mal. Irmãos, sabe o que acontece? Eu fiz isso lá em Santarém, depois eu fiz isso em Fortaleza, agora eu faço em São Paulo. Eu noto que na medida que eu vou orando, e não só eu, mas a nossa equipe de intercessão vai formando uma camada de proteção. Eu queria que vocês ouvissem só 1% dos testemunhos que vêm. Só 1%. Pastor, o cara foi me assaltar, a polícia chegou na hora, tirou. Pastor, isso vai acontecer, a cura aconteceu. Gente, tem gente com tantas pessoas sendo curadas, sendo transformadas, mas por causa de uma fé agressiva. Diga: fé agressiva. Nós não podemos ter medo do diabo, meu irmão. A Bíblia fala que é o diabo que vem para roubar, matar e para destruir, para trazer doenças, enfermidades, acidentes. Sabe, um homem disse assim para o outro, né, o irmão, ele falou assim: eu coloquei o diabo para correr. E o outro respondeu: a glória a Deus. Ele respondeu: não, mas o problema é que ele está correndo atrás de mim. Mas
Isso é porque o que a Bíblia fala em Oséias 4:6, o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o quê? Conhecimento. Olha essa promessa aqui, Isaías 54:17. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança do servo do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Agora, essa promessa é no Velho Testamento. Ele fala toda arma forjada contra ti. Isso inclui a arma de assalto. Ele fala, toda arma forjada contra ti não prosperará. Irmãos, ou a Bíblia só está falando isso para levantar as expectativas. Aí alguns falam assim, não, mas isso é do Velho Testamento. Olha, querido saduceu, deixa eu falar uma coisa. Preste atenção. A Bíblia fala em Hebreus que nós estamos debaixo da nova aliança, que é uma superior aliança com superiores promessas. Você não concorda que os santos do Velho Testamento foram salvos? Eles foram salvos. Além da salvação, eles tinham uma promessa que nenhuma arma forjada contra eles prosperaria. E a Bíblia fala que a nova aliança é superior. Como que ela pode ser superior? Se conosco, então as armas agora vão poder nos atingir. Olha o que a Bíblia fala em Efésios, 1º capítulo, e fala assim, que quando Jesus ressuscitou, Deus o colocou muito acima de todo o principado e potestade, poder e domínio, e todo nome que se possa referir, não somente no presente século, mas também no vindouro, e colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Aí Efésios capítulo 2, versículo 6, fala que nós já estamos assentados com Ele, lá nos lugares celestiais, acima de todos esses principados e potestades. Todas essas obras malignas estão debaixo dos seus pés. Estão debaixo dos seus pés. Estão debaixo dos seus pés. Mas o Novo Testamento está cheio de promessas assim também. Olha essa aqui, Lucas 10:19. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisarem serpentes, cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano. Nada no grego quer dizer nada. Nada causará dano. Diga assim, eu vou tomar posse. Não só para mim, mas para minha família e para minhas ovelhas, que nada vai lhes causar dano, em nome de Jesus. E olha, Romanos 16:20 fala assim, e o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Yes. Agora, se você for da igreja batista, também é o Deus da batista também, fica tranquilo. Não é só o Deus da paz. Mas diga assim, o maligno já está debaixo dos meus pés. E eu agora estou tomando posse dessa realidade. Por isso que eu digo, eu piso, eu tenho essa autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Diga nada, absolutamente nada me causará dano. E eu vou comprar a briga também pelas minhas ovelhas. Eu vou orar por elas. Pai, não tire-as do mundo, mas guarde-as do mal. Amém? Dê para Jesus uma forte salva de palmas. Olha o que ele diz, Salmo 91:10. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma. Isso inclui os covides da vida. Chegará à tua tenda. Diga assim, mal nenhum me sucederá. E eu não aceito nas minhas ovelhas também. Eu compro a briga por elas. Em nome de Jesus. Hoje no meu tempo a sós com Deus, eu estava lá declarando versículos sobre minha família. E eu tenho um monte de versículos decorados sobre minha família, que eu fico declarando. E hoje eu estava declarando Isaías 54:13-14, que fala assim, todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e será grande a paz de seus filhos.
Você será estabelecido em justiça, ficará longe da opressão, porque não temerá, ficará longe do terror, porque não chegará perto de você. Aí quando eu estava declarando essa parte, você será estabelecido em justiça, ficará longe da opressão, porque não temerá. Aí a luz acendeu. Eu lembrei de uma verdade que eu já sei, eu já prego, eu pratico, mas eu pensei, Deus está me falando para falar sobre isso também hoje à noite. Que é, olha, ficará longe da opressão, porque, olha o que ele explica, você vai ficar longe da opressão, porque ele dá uma razão, porque que você vai ficar longe de toda opressão, todo mal. Ele fala, porque não temerá. Você sabe que a fé e o medo são duas forças antagônicas. O que é a fé? É você crer na palavra e as promessas de Deus. O medo é você crer no poder do mal. E escuta bem, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas com medo você sempre abre a porta para o maligno. O medo abre a porta para o maligno. E ele fala, ficará longe da opressão, porque não temerá. Então, o medo é a força da fé, 180 graus na outra direção. E você fala assim, eu quero que até você diga essas palavras. Mas antes, deixa eu só te mostrar, esse versículo aqui é tremendo, é outro versículo que eu declaro muito. Também no meu tempo a sós com Deus, Salmo 112, versículo 7. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme e confiante no Senhor. Eu comecei a declarar isso depois que eu tive câncer e Deus me libertou do câncer. Eu comecei a falar, não aceito nunca mais. Nunca mais. Eu não me atemorizo de más notícias. Diga assim, eu não me atemorizo de más notícias. O meu coração é firme e confiante no Senhor. Olha isso aqui, Salmo 23, 4b. Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Vamos todo mundo dizer essa em voz alta? Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Uau! Eu lembro a minha querida mamãe, ela estava com talvez uns 65 anos de idade, e ela quase morreu de coração. Na realidade, ela estava no hospital nos Estados Unidos, ela chegou a morrer, e eles ressuscitaram ela com aquela máquina, sabe, que põe assim, e ela pula, a pessoa pula assim, você já viu nos filmes, né? E ela ressuscitou lá. Aí, falaram para nós, aqui no Brasil, ore pela mamãe, que ela está entre a vida e a morte. Eu lembro que eu entrei no meu quarto, tranquei a porta, e eu falei, minha mãe só tinha 65, eu falei assim, olha, Satanás, você mexeu com o cara errado. Acontece que ela é minha mãe, e na minha mãe você não toca suas patas sujas. E eu quero te falar uma coisa, eu te ordeno, sai agora. E eu declaro ela curada agora, em nome de Jesus. É meu direito, pela chaga de Jesus. Rapaz, a fé fluiu, eu sabia que ela estava tudo bem. Eu saí do quarto, estava tudo bem, cantando alegre. A minha irmã Anja falou assim, poxa, ele parece que você não está nem preocupado sobre minha mamãe, você está aí e tal. Eu falei, Anja, é por causa dessa não preocupação, né? Ficar longe da opressão porque não temerás. É por causa dessa falta de preocupação que eu tenho, que mamãe vai ficar bem. Pode ter certeza que mamãe vai ficar bem. Ela ainda viveu mais 20 anos, mais do que 20 anos, e tem mais. Quando ela morreu, porque eles tinham colocado o marca-passo, o coração dela ficou batendo, mesmo assim. Sabe por quê? Porque nós tomamos uma autoridade. Deixa eu te falar uma coisa, eu aprendi o seguinte, escuta bem o que eu vou dizer. Nenhum lugar no Novo Testamento diz que é para você pedir Deus para expulsar o diabo. Todo lugar a Bíblia fala, você resiste o diabo e ele fugirá de você. Essa é a sua responsabilidade. É você que é para expulsá-lo. Nenhum lugar a Bíblia fala que é para você pedir a Deus, não. A Bíblia fala que é para você expulsá-lo. É para você expulsá-lo.
Olha para a pessoa ao seu lado e fala assim: essa é sua responsabilidade. Escuta bem, tem um casal da Paz Church de São Paulo, quando eles começaram a congregar lá, ele recebia um salário de mais ou menos, um pouco menos do que R$3.000, que para São Paulo isso é muito pouquinho, porque o custo de vida lá é muito alto. Eles não estavam quase conseguindo sobreviver lá em São Paulo, mas eles ouviram várias pregações, inclusive entre elas a minha série Exousia, sobre autoridade. Eles aprenderam a ordenar o mal para sair e tomar posse das bênçãos. A vida deles explodiu em bênçãos. Hoje eles recebem mais do que R$40.000 por mês. E eles ficam falando: olha, foi porque nós aprendemos esses princípios com você. Nós aprendemos a palavra de Deus, nós aprendemos a exercer nossa autoridade. Tem um homem de Deus que ele estava tendo uma visão, isso é uma história verdadeira, uma visão de Jesus. E Jesus estava falando com ele, e um demônio começou a pular entre os dois e fazer barulho. E Jesus não parou de falar, mas ele não estava mais entendendo Jesus. Aí o demônio fez uma poeira negra, ele não estava mais vendo Jesus. E ele ficou angustiado, porque ele pensou que Jesus ia expulsar o demônio. Quando Jesus não expulsou, ele falou: cala-te, seu espírito imundo. O próprio homem falou, o homem de Deus. Aí o demônio caiu no chão. Aí ele falou assim: agora sai em nome de Jesus. E o demônio saiu correndo. Aí Jesus olhou para ele e falou assim: se você não tivesse feito o que você fez, eu não poderia ter feito o que eu fiz. Ele falou: Jesus, eu acho que eu não entendi certo. O que o senhor está falando? Se você não tivesse exercido sua autoridade, eu não poderia ter feito aquele demônio parar e sair. Ele falou: o senhor vai ter que me provar pelo menos 3 lugares no Novo Testamento, porque toda a visão tem que ser baseada na palavra, senão não é para aceitar. E Jesus sorriu e falou: vou te mostrar 4 lugares. E um deles foi esse: sujeitai-vos a Deus, você resiste o diabo e ele fugirá de vós. Jesus falou: eu já morri, já ressuscitei, já derrotei todo o mal, estou sentado no céu aguardando os inimigos. Agora é a igreja que tem que exercer a autoridade. Se ela não exercer, o diabo vai ficar deitando e rolando e destruindo a vida das pessoas. Se um porco velho, cheio de lama, entrasse na sua casa, você: oh Deus, tira o porco. Não, você tem que pegar a vassoura, bater no porco, gritar. E tem um pior do que um porco jogando muita coisa pior do que lama na casa. Tem que tomar autoridade, tem que falar para ele: sai da minha casa, sai dos meus filhos, sai da minha família, sai das minhas finanças, sai da minha saúde, sai das minhas ovelhas. Eu não aceito. Sai. Exerça a sua autoridade. E antes de eu terminar, deixa eu só contar uma aqui. O Smith Wigglesworth estava lá. Ele é um grande homem de Deus. Ele estava lá e no ponto de parada do ônibus, ele viu uma mulher chegar e o cachorrinho dela tinha seguido. E o cachorrinho estava esfregando assim e banando o rabo. E ela: ô benzoca, você vai ter que voltar para casa, você não pode ir, tá? Você tem que voltar. E ele só ficava banando o rabo. Aí de repente o ônibus veio chegando, ela falou: sai, volta para casa agora. Aí tchum, o cachorro saiu. E ele gritou, o Smith Wigglesworth gritou: é assim que tem que fazer com o diabo. Porque tem crente que o diabo vai dizer: não, o diabo sai, nhê. Você tem que exercer sua autoridade com uma fé agressiva e falar: eu não aceito isso aqui mais. O reino de Deus é tomado por força, e os que se esforçam se apoderam dela. Aleluia. Eu vou terminar. Eu vou terminar mesmo com essa historinha, mas antes, deixa eu só falar. Você sabia o primeiro sinal que Jesus disse que vai seguir a gente que segue a Jesus? Esses sinais seguirão os que creem. Qual é o primeiro? Em meu nome expelirão demônios. Meu irmão, se você não exercer sua autoridade, e é sobre você, sobre sua família, sobre suas ovelhas,
eu levo a sério. Eu gosto de pensar, não porque eu sou alguma coisa, mas em Cristo, se eu sou pastor daquela ovelha, meu irmão, ela vai prosperar, ela vai ser abençoada, porque eu vou orar por ela, mal nenhum vai suceder, eu compro a briga por ela. Não é gostoso isso? Aleluia. Eu termino com essa história que eu gosto de contar muito, que fala assim que várias pessoas estavam andando na selva, né, e era um trilho único, porque a selva é muito fechada. E aí viram uma cobra dessa grossura atravessada lá, né? E aquelas cobras que engolem até boi. E eles falaram assim: cuidado com a cobra. E pegaram o facão e cortaram um trilho para poder fazer um desvio. E todo mundo que chegava falava: cuidado com a cobra. E cortaram aquele desvio. E enquanto estavam indo no desvio, um menino descalço de bermuda ficou andando. O que foi? Cuidado com a cobra. Não, o que? Aí ele já estava perto da cobra, aí já tinha gente desmaiando. O menino vai ser engolido pela cobra. Aí ele chegou na cobra, o menino chutou a cobra, sentou na cobra, deitou na cobra, porque o menino tinha passado aquele mesmo trilho no dia anterior, e ele sabia que a cobra estava morta. Eu tenho boa notícia para você: Jesus já esmagou a cabeça da antiga serpente. Nós temos autoridade, amém? Fique em pé, por favor. Diga assim: eu tenho autoridade para pisar cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Diga: pela graça de Deus, eu vou levar a sério o cuidado das ovelhas. Eu vou amá-las, eu vou guardá-las, eu vou protegê-las, não vou perder nenhuma delas. Pela graça de Deus, eu vou levá-las a cultivar profunda intimidade com o Senhor, um relacionamento. E pela graça de Deus, eu vou comprar a briga e ordenar todo o mal. Não pode chegar perto das ovelhas que foram a mim confiadas, em intercessão, em oração e em fé. Eu declaro: mal nenhum sucederá, praga nenhuma chegará perto delas, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Deus abençoe.